Sim. E nós temos no nosso quadro, no nosso programa aqui, um quadro que se chama Pergunta de Quinta. Hoje é quarta, mas é uma pergunta de quinta categoria. Nós já vamos pros comes aqui. Se motivação vem de dentro, por que a gente só sente ela depois que cai o dinheiro na conta? Ah, boa! Porque a gente se motiva muito mais, né? Então, já que tu sabe que tem uma pesquisa que fala sobre isso, né? E o dinheiro não é o fator mais motivador. O dinheiro, ele vem, claro, ele é importante, sem dúvida, né? A gente não vive só de amor, Não. né? A gente Nem tem relógio trabalho de graça. isso, a gente tem contas para pagar, sem dúvida alguma. Mas tem pesquisas comprovando, Jaque, que onde que está a felicidade nisso? Então, a gente pode querer buscar o dinheiro para suprir algo, mas ele vai ser momentâneo. Depois de um tempo, aquela frustração, ou talvez a infelicidade, ou talvez o tédio, ele volta a bater. Por quê? Porque o dinheiro veio só para suprir algo que daqui a pouco aqui dentro estava te faltando. Então, assim, o dinheiro, ele é importante, sim. Nós temos que lutar por ele. Mas se a gente luta com a felicidade, num estado de flow, encontrando o seu maior propósito, aquilo que te dá o maior prazer e que tem significado para a sua vida, o dinheiro vem como uma consequência. Com certeza. Quando tu tá feliz em todos os âmbitos, tudo flui melhor, né? Tudo flui. E geralmente essa frustração ocorre quando? Dia 7, no máximo, né? Que acaba o salário e aí tu volta às comodidades, né? E agora uma pergunta meio que voltada para a parte empresarial, né? Qual é a fórmula secreta para fazer um funcionário feliz sem dar aumento ou benefícios? Conversar com ele, Jaque. As pessoas precisam ser ouvidas. Sim, elas precisam. Nós precisamos entender o que elas querem. Às vezes, nem eles sabem o que eles querem. Exato. Então, conversa com o seu funcionário, chame ele para um bate-papo, pergunta se ele está feliz, se o trabalho que ele vem desenvolvendo é recompensador, se ele sai do trabalho motivado ou ele sai cansado, como que ele acorda no outro dia. Então, sempre, como eu trabalho muito com liderança, eu sempre falo isso para os líderes. Conversa com as pessoas e perguntem se elas estão felizes. Porque nessa simples conversa você pode descobrir tanta coisa. E às vezes, Jaque, é só realocar as pessoas. Às vezes eu estou numa função que ela não está me trazendo felicidade, mas um outro setor eu me vejo, eu tenho uma habilidade e talvez é realocar essa pessoa. Mas a gente tem que ter esse momento de conversa. Isso é gestão de pessoas. Isso é gerir pessoas, né? Ter esse momento, porque senão eu vou ser um líder daqui a pouco só operacional, né? Eu só estou executando atividades, mas eu não estou gerindo pessoas. Essa imersão, entendendo um pouquinho mais a Carla, as suas fraquezas, as suas limitações, o teu ponto forte, a minha história de vida, porque eu entendi muito, né, coisas da minha história, do meu passado. Eu entendi, olhando para a consultoria, olhando para as pessoas, que elas também precisavam se encontrar, elas também precisavam se conhecer, né? Os meus clientes, os empresários, os líderes, né? Eles também precisavam se conhecer. Então, eu sempre costumo dizer isso. Tudo que eu coloco hoje em prática, ou num treinamento, uma consultoria, eu fiz. Eu fui lá e fiz, e pratiquei, e testei para saber se isso dá certo, né? E aí eu descobri também que eu tinha uma capacidade, tenho uma capacidade, um talento, um feeling com pessoas. De entender, de ter essa conexão, do que elas estão sentindo, do que elas precisam. E aí, quando eu entendi que isso é uma característica da Carla, aí eu disse, não, agora sim eu vou focar cada vez mais. Então, assim, ó, eu criei, né, um programa de treinamento, por exemplo, em company, nas empresas, que é Liderança Consciente. O nome do programa é Liderança Consciente, para a gente trabalhar, então, o meu eu, a minha liderança. Então, são 3 módulos, a gente trabalha aí quase 4 meses de treinamento. E aí eu comecei a me especializar e também a focar mais na liderança. Né? Porque se eu trabalho com liderança e eu auxilio eles, eles vão estar trabalhando com suas equipes. Né?
Então, hoje eu venho atuando muito nisso, muito com liderança. Claro que nesse tempo todo também eu senti a necessidade de fazer, como tu tá vendo, eu nunca parei de estudar. Eu tenho 2 formações de autoconhecimento, que é o perfil psicológico, que é um teste comportamental, o DISC, e também o maior questionário de personalidade, que é o MBTI. Aí eu disse, bom, vamos entender de ferramenta. Deixa eu entender essas ferramentas que estudam o comportamento humano para eu poder levar para os meus clientes. Então, depois dessas formações, eu também consegui entender um pouquinho mais da Carla, do perfil da Carla, né? O que a Carla tem de destaque, o que a Carla pode entregar. E aí, a gente falando que as pessoas não se conhecem, Jaque, é exatamente isso. Hoje, eu tenho uma satisfação enorme em dizer que eu já levei muito autoconhecimento para essas pessoas. As pessoas Carla, a partir do teu curso, eu comecei a me reconhecer. Carla, a partir do teu curso, eu mudei tal coisa. Ou, Carla, a partir do teu treinamento, eu entrei numa terapia para melhor me olhar, para me ajudar. Então, assim, eu escuto tanto e isso me deixa tão feliz e tão realizada, porque eu estou levando o meu propósito para essas pessoas. O meu propósito hoje é impulsionar pessoas na sua vida, na sua carreira pessoal e profissional, através do meu trabalho, da psicologia, com muito respeito, com comprometimento e empatia.